Hoje vamos ver algumas das principais vantagens das espadas curvas, segundo a minha opinião, e eu acho que a última vai te surpreender. E aí galera, beleza? Aqui é o Johnny, bem-vindo à Academia da Espada. E hoje vamos falar então sobre espadas curvas, né? Principalmente espadas realmente bem curvas e algumas vantagens que a curva fornece para essas espadas. Então a ideia do vídeo aqui é claro que depois a gente pode fazer um vídeo mais na frente falando também das vantagens das espadas retas, né? Todas as espadas, né, sejam curvas ou retas, tem lá suas vantagens e desvantagens, tudo bem? E nesse aqui a gente vai focar um pouco então em espadas curvas, tá? Tem muita gente que gosta bastante e existem espadas curvas e retas em todos os lugares, tá? Muita gente pode achar que isso é uma coisa, sei lá, só do Oriente Médio ou da China e do Japão, etc. Mas não, você tem espadas curvas na Europa praticamente desde sempre, você tem espadas curvas na África e em todos os lugares. Porque esses povos, né, sempre entenderam e pensavam nessa diversidade, né, que às vezes era necessária na questão das vantagens e desvantagens de cada uma delas, seja das curvas ou das retas. Então por isso espadas curvas surgem em todos os lugares. Bem, antes da gente partir para a primeira vantagem, só lembrando aqui que esse vídeo é uma ideia, né, que eu tive assistindo vários youtubers gringos falando justamente do tema, né? Isso apareceu para mim, o pessoal, mais de um canal, né, falando sobre espadas curvas e as vantagens. Eu resolvi trazer para vocês aqui então um compilado daquilo que muitos deles disseram e do que eu concordo. São argumentos que eu ouvi e que alguns que eu já presenciei. Eu trago isso para vocês, então trago esse compilado então para vocês. A primeira vantagem é o alinhamento de fio. Então assim, para quem já cortou com espada de verdade, né, quem tem espadas aí reais, né, funcionais e realiza testes de corte, né, corta garrafa no quintal de casa, tem gente que tira o sarro e tal, mas isso é um treinamento importante, tá? Muita gente recomenda. Então assim, cortar garrafa, cara, isso eu faço direto aqui em casa quando eu posso, tá? Lá no quintal, exatamente como o pessoal diz. E a espada curva, ela te dá alguma vantagem. Tem gente que diz que é um alto alinhamento, não é nada disso, tá? É porque como a espada ela não é simétrica em relação à lâmina, você percebe mais facilmente que ela está virada e está errada, tá? Então quando você está fazendo um movimento de corte, se você estiver fora do ângulo, você percebe. Então ela te ajuda nesse alinhamento. Quando o alinhamento está perfeito, né, o alinhamento do fio, você sente isso. E quando ele está fora, você consegue perceber. E isso é um pouco mais difícil de se perceber em espadas retas, tá? É claro que muitas vezes você tem, por exemplo, a guarda, ou tocando a guarda alguma coisa, e você perceber esse alinhamento. Mas se você tiver pouca coisa fora, pode ser que você não perceba, né? Você tem que estar com bastante prática. Então as espadas retas, elas muitas vezes exigem um pouco mais de prática e de técnica, né? Então é por isso que muitas vezes não é que a espada curva ela corte melhor por ser curva, tá? Mas a gente vai chegar nesse ponto. Mas é que é um pouco mais fácil de se cortar com espadas curvas, porque ela te mostra, digamos assim, né, o alinhamento do fio. E agora a segunda vantagem das lâminas curvas é justamente no saque da espada, na facilidade e velocidade do saque, tá? A lâmina, por ser curva, ela auxilia no movimento, né? Você vai fazer um movimento de saque da espada mais natural, né? Onde a sua mão vai fazer um arco, né? Então é muito mais fácil de você sacar e ela sai mais naturalmente, né? Ela já sai pronta para ação. Inclusive existe, né, o Iaido, aquele estilo japonês, que é justamente focado no saque, né? Você sacar já cortando o seu oponente, né? Já fazendo movimento de corte. É claro que isso também existe em artes europeias com espada longa, tá? Com espada reta. Mas isso é claro, é feito de uma forma diferente e tudo mais. Então assim, para espadas retas,
Isso nem sempre é tão simples, né? Porque você tem que fazer um movimento reto para puxar ele primeiro, né? E aí então você vai fazer o seu movimento, né? Ou você vai sacar e partir para alguma posição. Mas você tem que fazer isso de forma menos natural, né? Menos sem esse arco de movimento, né? Você vai ter que tirar ela reta. É inclusive por isso também que muitas espadas, né? Por exemplo, rapieiras, entre outras que são mais longas, começaram a ser usadas cada vez mais baixo, né? Então, ao invés de você ter uma espada aqui mais alta, você tem ela mais baixo, tá? Para que você tenha, né? Por muitas vezes as lâminas são bem compridas, para que você possa fazer esse movimento de saque, né? De uma forma mais natural. Mas ainda assim, na prática, você vê que as espadas mais curvas são geralmente mais fáceis de sacar, né? E às vezes, por consequência disso, mais rápidas para sacar, né? E é claro, a katana tem essa vantagem no saque da espada também por ser geralmente uma lâmina mais curta. Então, você saca ela mais rápido, né? Você precisa tirar menos coisa de dentro da bainha, né? Uma espada que tem 85, 90 centímetros de lâmina, você vai gastar mais tempo, então você, sei lá, você tem que tentar compensar isso de alguma outra forma. Bem, a terceira vantagem que a gente tem então de uma lâmina curva é que ela concentra força num ponto menor. Tá, e eu já vou explicar isso e por que que isso é bom. Tá, então deixa eu tentar demonstrar isso para vocês, tá? Uma espada curva, né, principalmente uma espada bastante curva, ela vai ter menos superfície de contato com o alvo. Ou seja, isso é pura física, ela vai concentrar muito mais força. Então, por exemplo, digamos que eu tenho esse alvo aqui reto, tá? A espada vindo aqui, ó, olha só, a superfície dela de contato é bem pouca, né? A gente viu aqui mais ou menos isso, tá? Uma superfície de contato, isso falando de um alvo totalmente reto. O corpo humano não é nada reto, né? Então você tem uma superfície de contato pequena, ou seja, você vai transferir bastante força e você vai conseguir cortar mais fundo, né? E é muito por isso que espadas geralmente mais curvas costumam ser melhores para o corte. É claro que tem toda a questão também de geometria de fio, isso faz muita diferença, tá? É por isso que tem espadas retas que são excelentes para corte, quase praticamente tão boas quanto espadas curvas. Mas isso vai ser para um outro vídeo. Mas na física, geralmente é isso, você vai concentrar menos, né, numa área menor e por isso você vai ter, né, um corte mais profundo, tá? Além de que, obviamente, você vai pegar uma superfície menor e por ela ser curva, o movimento que você vai fazer, tá, vai pegar mais superfície de lâmina depois. Então primeiro você tem aqui o corte bem concentrado, né, num ponto onde ela vai entrar mais, e aí você tem o resto do movimento onde ela é bem curva e vai pegar mais lâmina enquanto você corta, ou seja, mais superfície de corte. Então esses cortes tendem a ser mais profundos. Só para vocês terem uma ideia, uma espada reta, vai ter uma superfície de contato, né, com um objeto reto também gigantesco, então isso dispersa mais a força. Bem, a quarta vantagem é um corte não necessariamente superlinear com o fio falso, tá? E é claro, aqui nesse caso só vale para as espadas curvas que têm um fio falso, tá? Que possuem um segundo gume, geralmente aqui na sua ponta final. Mas isso é a maioria dos casos, tá, das espadas do Ocidente, inclusive também do Oriente Médio, alguns casos na Índia, etc, tá? É claro que mais famoso, por exemplo, né, na katana, você só tem realmente um fio, mas em quase todos, na grande maioria dos modelos de sabres e de outras espadas da Europa, das Américas, até da África, da Ásia, etc, você ainda tem aqui um fio falso ou mesmo um yeoman, né, um fio aqui mais pronunciado, tá? Então assim, isso te possibilita fazer cortes não, onde você pode surpreender a pessoa, não exatamente lineares, né? Então eu vou mostrar para vocês aí um exemplo, tá? Onde, por exemplo, o cara ataca aqui
Daí você pode então colocar o fio aqui de trás do joelho ali da pessoa, né? E puxar e cortar, tá? Ou num caso, num contato corpo a corpo muito forte, as espadas estão no alto, o cara vem aqui, daí faz um corte nas costas, tá? Porque é claro, se você fosse tentar fazer com um fio normal aqui, você não ia conseguir, né? Então, você pega o fio falso aqui, tá já na curva, no formato do corpo, perfeito para você fazer esse tipo de corte. Então, esse acaba sendo uma vantagem, tá? De você fazer corte, inclusive na mão, você vindo por baixo e pegando a mão do oponente, cortando com o fio falso. Então, essa é mais uma vantagem das espadas curvas, obviamente as que têm o fio falso. A quinta vantagem é justamente estocada. Sim, estocada com espadas curvas e bem curvas, exatamente isso. Porque é claro, uma espada reta, tá, é em geral muito melhor para estocada, até pela questão física, onde você concentra a sua força numa linha reta e chegando lá na ponta num único ponto, tá? Então você desperdiça menos energia e você obviamente vai conseguir uma estocada muito mais profunda, né? Você vai conseguir penetração profunda. Enquanto que, obviamente, numa espada desse tipo é um pouco mais complicado, porém ela te dá a vantagem de você estocar de uma forma não linear. Então, por exemplo, você estocar ao redor de armas ou de coisas. Então, por exemplo, suponhamos que uma pessoa, tá, que você está lutando contra alguém com escudo, isso era muito comum, por exemplo, na Índia, os caras com buckler, né, com um tipo de escudo pequeno, e em outros contextos também na Europa e tudo mais, com escudos, você com a espada extremamente curva, tá, o seu oponente vai estar com escudo, então você poderia vir e, em último momento, tá, você ir ao redor do escudo dele e dar uma estocada, tá, ao redor do escudo, tá, na mão, no corpo, tá, ou realmente aqui, ó, por baixo, por ângulos onde uma espada reta não vai conseguir pegar. Vamos ver se dá para demonstrar aqui, ó. A ideia seria essa, tá? Então, isso. E não pense que isso serve só para infantaria, tá? Isso também poderia ser pensado para o contexto de cavalaria, né? A gente sabe que muitas cavalarias utilizavam sabres bem curvos, né? E isso não é só para você sair cortando ali, tá, as pessoas e tudo mais, mas você poderia fazer justamente esse tipo de estocada, tá? Onde você ali do alto do seu cavalo, tá, você estica a sua mão aqui para baixo, tá? E você vai ter a sua espada nessa posição, deixando a curva na altura do peito de qualquer um, tá? E indo ali com a força do seu cavalo estocando. A sexta e penúltima vantagem da curva é para o combate corpo a corpo próximo, né? Bem próximo mesmo. Então, por exemplo, o que acontece num combate corpo a corpo quando fica muito próximo, você está com a espada reta, tá? Você tem que geralmente usar o half swording, né? Você vai pegar e tentar ir ali nas brechas da armadura e esse tipo de coisa, né? Você perde a capacidade de usar as duas mãos e fazer movimentos maiores. Com espadas curvas, isso é muito menos um problema, tá? Porque ela não requer tanto espaço. Daí você tem movimentos circulares, tá? Ao redor do seu corpo e tudo mais, onde você ainda, mesmo estando bem perto, e aqui eu estou bem perto do telefone, claro que não dá para fazer muita coisa por causa do fio, mas você consegue, tá, ainda assim cortar e fazer todo tipo de movimento. Então, por exemplo, você consegue cortar, tá, fazer movimentos de corte circulares, tá, para baixo, passando ao redor do corpo e tudo mais, tá, até defesas, né, tudo bem próximo. Inclusive no Oriente Médio, onde se tinham espadas nessa época, né, já bem curvas, ali falando do século XVIII, XIX, etc., já se utilizava, né, espadas bem curvas. Existia um treinamento deles que era justamente de você fazer esse tipo de combate, né, onde a pessoa colocava o joelho encostado numa árvore e ia treinar fazendo esses cortes com proximidade, tá? E agora a sétima e última vantagem
da curva, principalmente de espadas bem curvas, e que eu acho que vai te surpreender. E se te surpreender, se você não sabia, merece o like, tá? E merece inscrição, então por favor. Então qual que é essa vantagem? É a estocada com o fio, é exatamente isso. Então isso inclusive é retratado em fontes de cavalaria inglesa, tá? A gente tem esse relato de que isso é uma coisa histórica, tá? Que isso é uma coisa possível e que acontecia. Que é quando você tem uma espada exatamente bem curva assim, é claro, você poderia fazer aquele tipo de estocada que a gente já falou, mas você poderia também esticar ela, tá? E deixar para fazer estocada com a lâmina. Então, ao invés de você colocar a ponta, né, no alvo, você coloca a lâmina, o corpo da pessoa vinha bater na lâmina, tá? E aí você iria rasgando, né? Você ia fazer essa estocada rasgando aqui, tá? E isso, inclusive, até facilitava o movimento, porque eu vou dar um exemplo aqui para vocês do que acontece. Então, assim, essa aqui é uma espada reta de cavalaria, tá? Então, o que acontece? Quando você ia com a ponta, tá? Você ia com a ponta, de qualquer forma que fosse, vamos dizer, você está ali no seu cavalo, né? Você ia, obviamente, com a mão esticada, tá? E aí, a hora que você conseguisse penetrar o seu oponente, seu inimigo, né? Depois você tinha que fazer um movimento para você retirar essa espada do corpo, tá? E isso acontecia, então, geralmente, a pessoa fazendo esse tipo de movimento, tá? Quando a pessoa vai avançando no cavalo, ele deixa a espada, tá? Então esse era um dos movimentos possíveis, mas você precisava de fazer essa extração da lâmina. E a mesma coisa não acontece e é muito mais natural com a espada bem curva. Então, na hora que você fazia essa estocada, né, você iria rasgando ali e o próprio movimento, né, da curva e você seguindo com o cavalo, tá, você ia simplesmente seguir, tá, com um movimento completamente natural, tá, sem deixar lâmina presa. Então essa é uma vantagem surpreendente de uma espada bem curva. Então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado, espero que tenha até se surpreendido e aprendido alguma coisa e que isso tenha sido de alguma forma entretenimento aí para vocês. Tá, e se você gostou, é aquela coisa que você já sabe, tá? É fácil de fazer, é só um clique, tá? Ou só um toque na tela, etc. Deixa aí o gostei, entendeu? Deixa seu like, curte, comenta, compartilha. E a gente se vê aí então num próximo vídeo e falou!